Uma tarefa se expande para preencher o tempo disponível para realizá-la. É o que diz a lei de Parkinson, ou como vulgarmente conhecido, a procrastinação. Nos estudos, que eu sempre deixava para estudar no último dia disponível para estudar para a prova, no trabalho, que eu sempre deixava para o último dia viável para fazer aquela tarefa mais chata e também a mais importante para fazer, e até nas tarefas domésticas. Afinal, uma roupa para ficar bem sequinha mesmo, ela precisa ficar uma semana no varal, não é mesmo? Acontece que a procrastinação se fez presente na minha vida por muito tempo, e depois de estudar um pouco sobre o assunto e de bastante tentativa e erro, eu fui descobrindo estratégias para lutar contra essa procrastinação. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar as que eu mais uso. Dica número 1. Estabelecer metas e prazos claros. Essa é uma das mais importantes. Se você acha que uma tarefa leva em torno de 2 horas para ser realizada, coloca aí uma margem de 50% de erro. Ou seja, se você acha que demora 2 horas, coloca aí que ela vai demorar 3 horas. Se você acha que ela demora 3 horas, coloca que ela vai demorar umas 4 horas e meia. Isso porque eu descobri que a gente é péssimo em estimar o tempo que as tarefas levam. Então, colocando um prazo maior para elas, pode ter certeza que seu eu do futuro vai te agradecer. Além disso, as metas precisam ser alcançáveis e realistas, porque de nada adianta você procrastinar a semana inteira para chegar na sexta-feira e colocar como meta: vou estudar 10 horas seguidas. Você não vai conseguir estudar 10 horas seguidas. Então é muito mais realista você colocar: vou estudar durante a semana 2 horas por dia. É muito mais realista, é muito mais alcançável e é muito melhor para você conseguir lembrar do que você estudou. Dica número 2. Priorizar tarefas. A louça suja na pia da cozinha é mais importante do que a prova que você tem que estudar? É uma pergunta sincera. Você que tem que definir quais são as prioridades, o que é mais importante e o que é urgente. Definindo o que é mais importante e o que é urgente, você consegue se concentrar nas tarefas de alta prioridade e definir o que é importante para você. Dica número 3. Divida as tarefas em etapas menores. Dividir as tarefas em subcategorias um pouco menores é uma forma incrível de lidar com tarefas um pouco mais complexas, ou apenas tarefas que você está evitando. Esse conceito ele vem do livro chamado Atomic Habits, e a ideia é basicamente o seguinte: é você deixar uma tarefa tão ridiculamente fácil que vai ser difícil de você não conseguir fazê-la. Por exemplo, você colocou como meta fazer 1 hora de exercício físico por dia, que pode para algumas pessoas parecer um pouco intimidador. Então, ao invés de colocar 1 hora de exercício físico por dia, você divide em várias subtarefas, como colocar a roupa da academia, calçar o tênis, fazer 15 minutos do treino. Ainda assim é muito? Fazer 5 minutos do treino. Ainda assim é muito? Só colocar a roupa da academia. Isso porque quando você começa a cumprir algumas dessas tarefas, o seu corpo começa a fazer algumas associações e acaba ficando mais fácil de você realizar a tarefa inteira. Não é à toa que dizem por aí que o peso mais pesado da academia é a porta. Dica número 4. Bloqueio de tempo. Separar blocos específicos para fazer uma atividade ou um grupo de atividades. Por exemplo, se é hora de trabalhar, eu só trabalho. Se é hora de fazer meus afazeres domésticos, eu só faço isso. Isso porque eu descobri depois de muito tempo que esse negócio de multitarefa é um mito. Eu achava que eu poderia fazer várias tarefas ao mesmo tempo, só que na verdade o nosso cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Então, quando a gente faz muitas tarefas ao mesmo tempo, o nosso cérebro fica pulando de uma tarefa para outra, de uma tarefa para outra. E além disso, tem um efeito chamado switching cost, que é o custo da troca. Ou seja, toda vez que você troca de tarefa, o seu cérebro ele leva um tempo a recuperar ao estágio que você estava fazendo antes. Então, separar um bloco de tempo para realizar apenas uma única tarefa ajuda demais. Dica número 5. Usar técnicas de gerenciamento de tempo. A técnica Pomodoro ficou muito famosa nos últimos anos e desde que eu comecei a usá-la, minha produtividade aumentou assim de forma significativa. Isso tem a ver com a dica anterior, porque depois que você começa a focar em uma só tarefa, eu te garanto que você não vai querer voltar atrás. Isso porque eu tenho muito claro que na minha cabeça as tarefas que eu demorava 7 horas para fazer, sendo feitas na metade do tempo usando essa técnica. A técnica consiste no seguinte: você vai focar em apenas uma tarefa concentrada pelo prazo de 25 minutos. E aí, depois de 25 minutos, você tem uma pausa de 5 minutos. E aí você foca por 25 minutos, pausa de 5 minutos. Foca por 25, pausa de 5. Na quarta sessão de foco, você tem uma pausa maior de 25 a 30 minutos. E ainda tem uma versão que eu uso que é para tarefas mais longas, que é fazer ao invés de 25, eu faço 50 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Isso muda a sua produtividade. Por exemplo, esse roteiro desse vídeo aqui eu fiz em 4 sessões de Pomodoro de 25 minutos. Dica número 6. Identificar e eliminar distrações, por exemplo, no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo. Esse conselho de eliminar notificações no celular é bem antigo, né? Mas ele ainda é muito importante. E uma forma que eu uso para colocá-lo em prática é o modo foco do celular ou o modo foco do meu navegador, que é uma forma mais simples ainda de colocá-lo em prática,
Coloca o celular no modo avião quando você estiver na sua sessão de foco, 25 minutinhos só, não vai fazer muita diferença. Deixa no modo avião e deixa fora do seu alcance. E se o problema não for só o celular, for também o navegador ou alguns sites que você entra. Eu, por exemplo, uso alguns aplicativos de bloqueio de sites. Eu uso o BlockSite, então quando eu estou no meu modo foco, eu coloco para bloquear todos os sites que eu não quero entrar e aí mesmo que eu queira, eu não vou conseguir entrar. Às vezes acaba parecendo uma guerra consigo mesmo, né? Mas tudo bem. Dica número 7. Estabelecer limites claros entre seu tempo pessoal e o seu tempo de trabalho é de primordial importância. Isso porque não adianta nada você achar que você vai conseguir fazer 16 horas seguidas de trabalho concentrado todos os dias por muito tempo. Eventualmente você vai ter um burnout e vai ficar imprestável por meses. Digo por experiência própria. Dica número 8. Revisar e ajustar. Já dizia o ditado, barco que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Por isso é importante revisar regularmente o seu progresso e ver se você está cumprindo aquelas metas que você traçou para você mesmo no início do ano, no meio do ano. Eu, por exemplo, eu faço isso mensalmente, trimestralmente, semestralmente e, óbvio, anualmente. Para fazer isso, eu já usei papel e caneta, já usei planilha no Excel, já usei uma agenda, já usei diversas coisas. Hoje em dia, o que eu uso é um aplicativo chamado Notion e aí eu coloco todas as minhas metas lá, todas as coisas que eu tenho que fazer e através disso eu consigo acompanhar o meu progresso. Dica número 9. Buscar responsabilidade. Compartilhar suas metas e prazos com alguém de confiança pode te ajudar a ter responsabilidade sobre elas. Por exemplo, eu coloquei como meta e falei para pessoas próximas do meu convívio que eu iria conseguir ser monetizado esse ano nesse canal aqui do YouTube. Só faltam uns 500 inscritos e umas 30 mil visualizações. Mas a minha parte eu tô fazendo, né? O que acontece é que quando você fala desse compromisso com as pessoas que você gosta, as pessoas do seu ciclo próximo, elas te ajudam a realizar esse objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho que gravar um vídeo, as pessoas sabem que eu tenho esse compromisso, elas não vão me interromper, elas vão até incentivar eu a chegar naquele objetivo. Dica número 10. Utilizar ferramentas de produtividade. Eu sou adepto da simplicidade, mas é inegável que existe uma diversidade imensa de aplicativos que ajudam na produtividade. Por exemplo, você pode colocar aí nessa lista aplicativo de lista de tarefas, eu uso o Microsoft To Do, aplicativo de gerenciamento de projeto, gerenciamento de hábito, tudo que possa te ajudar a ser mais produtivo. Eu acho que a gente deve utilizar sim. Dica número 11. Praticar a autodisciplina. Como não podia faltar, a autodisciplina e a capacidade de se manter em foco nas suas tarefas é uma das mais importantes aqui. Para ilustrar isso, eu posso falar de um experimento que aconteceu na década de 60, que é chamado Experimento do Marshmallow. É um experimento realizado com crianças bem pequenas, em que elas teriam as opções de ou comer um marshmallow na hora, ou esperar de 10 a 15 minutos, esperar um pouco, e aí elas teriam 2 marshmallows. O experimento destacava a diferença entre a gratificação instantânea e uma gratificação adiada, e as crianças que geralmente conseguiam exercer essa autodisciplina e conseguiam uma gratificação adiada, conseguiam ser mais bem-sucedidas em outras áreas no futuro. Então por isso a gente precisa reconhecer e resistir à vontade de procrastinar e deixar as tarefas se alongarem aí por mais tempo do que o necessário. Essas foram todas as minhas dicas, mas é importante lembrar que para vencer a procrastinação é um processo que você precisa adaptar quais são as melhores estratégias para você. Essas são as melhores estratégias que funcionam para mim e eu espero que tenham te ajudado também. Valeu!